Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 133, hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. O tema que eu trago inicialmente para vocês é o encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Islândia essa semana, primeira vez que eles se encontram. E interessante ressaltar que o Sergei Lavrov está na função desde 2004. Lavrov talvez seja o ministro de Relações Exteriores mais experiente, ele é bastante considerado e é um homem de confiança do presidente Putin da Rússia. E as expectativas para essa reunião, elas não eram muito boas, porque os especialistas lembravam logo daquela reunião que teve no Alasca entre o Antony Blinken dos Estados Unidos e o secretário, o ministro de Relações Exteriores da China, e aquela reunião no Alasca foi muito ruim. E haviam muitos motivos, né, para essa reunião lá na Islândia aparentemente ser ruim também. Porque quando o Biden assumiu o governo, várias coisas surgiram. Por exemplo, vocês lembram de uma entrevista que o Biden deu para uma TV americana em março, que chamou o Putin de assassino. Teve a questão da Ucrânia, que a Rússia aumentou a presença de tropas na Crimeia, na fronteira com a Ucrânia, deixando ali a OTAN em situação aí de alerta máximo. Teve também a questão da prisão do opositor ao regime do Putin, o Alexei Navalny. Teve a questão do relatório comprovando que o ataque cibernético, aquele grande ataque cibernético que ocorreu em dezembro do ano passado a vários órgãos do governo americano, tinha sido perpetrado com apoio, digamos assim, do governo russo. Ou seja, tinham vários motivos para essa reunião aí dessa semana ser ruim, mas aparentemente, pelas declarações, bastidores, etc., ela foi até boa. E tentaram, tanto o Sergei Lavrov como o Antony Blinken, aparentemente conseguiram alguns temas aí importantes de discussão, como Coreia do Norte, saída dos Estados Unidos do Afeganistão, Síria, outras questões. Meio ambiente foi uma questão que aparentemente também os dois lados concordaram. E isso pode ser um indicador de que aquela postura que eu já tinha comentado aqui em outros podcasts, que os Estados Unidos precisam descolar essa aliança entre China e Rússia. Essa aliança entre China e Rússia é altamente prejudicial para o Ocidente e, obviamente, para os Estados Unidos nessa grande competição. A gente não pode esquecer disso. A grande disputa do século XXI é a disputa pela hegemonia global entre Estados Unidos e China. A Rússia ainda é uma grande potência militar, mas não é mais uma potência econômica e não é mais considerada assim, digamos assim, um ator geopolítico forte, embora na parte militar seja muito forte. Mas a Rússia está um step abaixo de China e de Estados Unidos. Essa sim é a grande disputa e obviamente que essa aliança entre Rússia e China é muito ruim. Então talvez, se é apenas um talvez, o governo do Biden tenha entendido, como o governo Trump entendeu, de que cortar esses laços da Rússia com a China seria bem interessante. E vamos lembrar, e tem a expectativa do primeiro encontro entre o Biden e o Putin ocorrer no mês de junho. Ainda não tem data e ainda não tem lugar. Lembrando que em junho temos dois eventos muito importantes, que é a reunião do G7, que vai acontecer em Londres, de 11 a 13 de junho, e em seguida a reunião da OTAN, dos presidentes, dos líderes dos países membros da OTAN, no dia 14 de junho em Bruxelas. Então acredito que essa reunião com Putin, se é que ela vai realmente acontecer, esse encontro do Biden com Putin, se realmente vai acontecer, deverá ser depois disso. Para a segunda parte do nosso Conexão Gel de hoje, disputas hegemônicas, China. Sábado passado, um feito aí para o programa espacial chinês, o pouso da espaçonave chinesa lá em Marte. É o terceiro país que consegue isso. Os Estados Unidos já conseguiu 9 vezes pousar espaçonaves lá em solo do planeta Marte. A Rússia teve um pouso lá, mas a missão em si foi considerada um fracasso, porque
é assim que pousou, não conseguiu mais transmitir dados para a Terra. E a China agora é o terceiro país que conseguiu pousar em Marte, mostrando aí o crescimento do programa espacial chinês. Essa semana também teve a celebração de um acordo entre China e Rússia, né? Lembra que eu comentei anteriormente dessa aliança entre China e Rússia cada vez mais forte. Essa semana teve um encontro aí do presidente Putin com o presidente Xi Jinping da China, e eles celebraram aí um acordo na área nuclear. A Rússia construirá 4 reatores nucleares em 2 usinas nucleares da China. Essa semana também a Nancy Pelosi, a deputada americana, líder dos democratas na Câmara dos Estados Unidos, passou a defender o boicote dos Estados Unidos às Olimpíadas de Inverno, que serão realizadas na China, iniciando no dia 4 de fevereiro do ano que vem. Obviamente que a China já reclamou disso, já repudiou, dizendo que não pode misturar uma coisa com a outra, mas vamos ver aí, vamos ainda escutar bastante sobre essa possibilidade de boicote às Olimpíadas em fevereiro. A Nancy Pelosi alegando as questões de direitos humanos lá em Xinjiang, democracia em Hong Kong, etc. E dentro dessa vibe de Olimpíada, lembrando que no Japão a população japonesa segue contra a realização das Olimpíadas agora, no final de julho, início de agosto, lá no Japão, em função aí dos casos de Covid. E essa semana saiu uma estimativa de que cerca de 90 mil pessoas irão para o Japão, entre jornalistas, diplomatas, governantes e atletas, por conta das Olimpíadas. E aí, com a questão dos números da pandemia lá no Japão, que está passando pela sua pior fase da pandemia exatamente agora, né? O Japão nunca teve esse percentual de casos e mortes como está tendo no momento, e a vacinação no Japão muito atrasada. Para vocês terem uma ideia, o Japão ainda não conseguiu vacinar pessoas abaixo de 65 anos. Segunda, da parte de disputas hegemônicas também, como eu falei, essa semana ocorreu a reunião do Conselho do Ártico, a 12ª reunião ministerial do Conselho do Ártico. O Conselho do Ártico foi criado em 1996 pelos 8 países que são cortados pelo Círculo Polar Ártico. Os grandes, obviamente, Estados Unidos, né, porque corta ali no Alasca, e a Rússia são os principais países árticos, digamos assim, e em função do degelo, aquela região, o Oceano Ártico, cada vez sendo um espaço aí de disputas geopolíticas. O Conselho do Ártico não tem um tratado como nós temos para a Antártica, enquanto que na Antártica é proibida a exploração mineral, é proibido exercícios militares, é proibido inclusive a existência de bases militares na Antártica, dentro da área do Tratado da Antártica, que foi assinado em 1959. No Ártico não existe tratado. Então, no Ártico existe exploração mineral, a Rússia está investindo muito nisso, a China também está investindo muito nisso, em parceria com a Rússia ou sozinha em alguns empreendimentos na Groenlândia, por exemplo, que pertence à Dinamarca. E os Estados Unidos também tem exploração de petróleo e gás no Alasca. Ou seja, a questão de exploração mineral no Ártico existe, sem sombra de dúvidas, e é também a questão da presença militar no Ártico, exercícios militares, bases militares, e tem crescido cada vez mais. A governança do Ártico, como eu comentei, são 8 estados árticos. Esses são os estados que realmente decidem as questões ali relativas ao Ártico. A presidência do Conselho do Ártico, ela foi transferida, por isso que a reunião foi na Islândia, ela foi transferida da Islândia para a Rússia assumiu a presidência do Conselho do Ártico, 2 anos de mandato, e chama a atenção que além dos 8 países membros permanentes, digamos assim, do Conselho do Ártico, temos 13 países observadores atualmente, entre eles China, França, Reino Unido, Japão, Alemanha, Índia, que obviamente não são países árticos. E aí eu lembro que o Brasil não tem nenhuma participação na governança do Ártico, o que eu acho um equívoco, porque o que acontece hoje no Ártico pode vir a acontecer na Antártica no futuro, e o Brasil não é qualquer ator no sistema internacional. Então nós precisamos estar presentes em todos os fóruns internacionais, e o Ártico é sim, na minha opinião, o Conselho do Ártico é um fórum importante, o Brasil tem que ter uma presença mínima. Sei que temos outras prioridades, não faz parte do entorno estratégico brasileiro, mas na minha avaliação temos sim que ter uma presença mínima na governança daquela região cada vez mais relevante. Terceira parte do nosso Conexão Geo de hoje, balanço da pandemia. A Índia segue sendo o epicentro do mundo de Covid, mas ainda bem,
Os casos seguem diminuindo, os novos casos, mas os mortos, como normalmente acontece, né, o número de óbitos ele sempre aumenta depois do número de casos aumentar. E essa semana bateu recorde, 4.500 óbitos, o maior recorde de 24 horas. Eu, sinceramente, achei que fosse ser pior. Lógico que muitos especialistas dizem que esses números na Índia eles estão subestimados, mas o fato de que o número de novos casos ter baixado essa semana de 300 mil casos diários já foi uma boa notícia. De qualquer maneira, cerca de 45% dos novos casos de Covid no mundo são na China e um terço dos óbitos também são na Índia e um terço dos óbitos também na Índia. Né? Mas o que está me chamando a atenção, a Argentina bateu o recorde essa semana de casos e de mortos. Ontem o presidente Alberto Fernandes decretou um lockdown forte a partir de amanhã, sábado, né, até o dia 30. Obviamente que a Argentina, nosso vizinho aqui, muito nos preocupa. Os casos na Argentina cresceram muito, o número de óbitos também. E o Paraguai, também nosso vizinho aqui, entorno estratégico brasileiro, que é o pior país na América do Sul em termos de vacinação, está numa situação ruim. O país também bateu recorde essa semana de casos e de óbitos, né? Só para vocês terem uma ideia, teve 114 óbitos essa semana, na quarta-feira, o que equivaleria ao Brasil a 3.400, 3.500 óbitos, né? Considerando aí a população paraguaia. No mundo, a vacinação segue, já passamos de 1,5 bi doses aplicadas, né? Os países que conseguiram passar de 40% da sua população tendo recebido pelo menos uma dose já mostram uma queda bastante acentuada, com o Reino Unido, Estados Unidos, o Chile também começa a cair, Israel. Então precisamos aqui no Brasil acelerar a vacinação, estamos indo bem, mas poderíamos ir melhor. Ainda não consigo entender por que a vacinação aqui no Brasil não ocorre todos os dias, inclusive domingos e feriados. Quarta parte do nosso Conexão Gel, ainda estamos de olho aí nas consequências da crise entre Israel e palestinos, especialmente na faixa de Gaza contra o Hamas. Ontem, quinta-feira, foi decretado um cessar-fogo aceito pelos dois lados, mediado pelo Egito. E estamos ainda avaliando, aí, fazendo um balanço dessa nova crise, mais uma crise entre Israel e os palestinos, infelizmente. Lembrando a todos a questão da importância tanto de Israel como da autoridade palestina sentarem novamente à mesa de negociações, mas o que a gente vê como consequência é que praticamente vocês não ouviram falar da autoridade palestina, lembrando que a Palestina é dividida em duas partes, faixa de Gaza e Cisjordânia. A autoridade palestina, que é controlada pelo grupo Fatah, ela fica na Cisjordânia, mais ou menos 3 milhões de pessoas, e na faixa de Gaza, controlado pelo grupo Hamas, um grupo guerrilheiro, terrorista, 2 milhões de habitantes ali em Gaza, uma concentração populacional muito grande, e foi foram de onde vieram os foguetes, né, cerca de 4 mil foguetes contra território israelense, mas com péssima precisão, péssimo efeito prático. Pouco mais de 12 israelenses morreram em função desses ataques, enquanto que os ataques israelenses na faixa de Gaza, cerca de mais de 200 palestinos morreram na faixa de Gaza nesses 10 dias, aí 11 dias de confronto. Vamos aguardar, ver se realmente esse cessar-fogo ele é mantido, mas como já falei na semana passada, enquanto não tivermos uma solução um pouco mais definitiva para a questão dos palestinos, isso é uma coisa cíclica, né? Podemos ver aí que na crise os países árabes não deram tanto apoio assim ao Hamas, pelo contrário, alguns até foram claramente se opuseram à postura do Hamas inicial de atacar Israel, mas obviamente tinham que também atacar Israel. Mas o que mais me chamou a atenção foi a Turquia, né? O presidente Erdogan da Turquia, lembrando que a Turquia, embora obviamente eles sejam turcos, não são árabes, mas são muçulmanos. E aquela região já foi parte do Império Otomano, e o presidente da Turquia, o Erdogan, tentando aí posar aí de líder do mundo islâmico. Acho que a Turquia é um ator importante para a gente ficar de olho daqui para frente. Outra parte desse quarto quadro do Estamos de Olho, a crise na Colômbia, segue tensa a situação por lá. Foi cancelada a participação, a realização dos Jogos da Copa América, que ocorreriam agora em junho lá na Colômbia.
principalmente ali na região de Cali, que é a terceira cidade do país. Algumas manifestações ainda muito violentas ocorreram essa semana. E também na fronteira entre Colômbia e Venezuela, a tensão persiste. O governo da Venezuela confirmou o sequestro de 8 militares venezuelanos por grupos, a princípio, ex-integrantes das Farc, aquele movimento guerrilheiro da Colômbia, que estão dentro do território da Venezuela. Então a situação dentro da Colômbia não está boa e na fronteira com a Venezuela também não. O outro item também que chamou a atenção da gente essa semana, Ceuta, que é um enclave da Espanha no Marrocos, ali no norte da África. A Espanha tem 2 enclaves ali, Ceuta e Melilla. E o governo espanhol, num desentendimento com o governo marroquino, uma sinalização de suporte da Espanha à Frente Polisário, que é uma frente guerrilheira que defende a independência do Saara Ocidental. O Marrocos não gostou dessa postura da Espanha e afrouxou a vigilância na fronteira com Ceuta. Isso acabou levando milhares de marroquinos a atravessar a fronteira de Ceuta, uma invasão praticamente a Ceuta, não havia proteção suficiente em Ceuta para barrar a entrada desses imigrantes marroquinos. Isso levou inclusive o primeiro-ministro espanhol a viajar para Ceuta, reforço do exército espanhol para a região. Isso apenas faz a gente lembrar de como que esse desequilíbrio, essa desigualdade econômica entre Europa e África e Oriente Médio, principalmente, mantém aquela tensão constante ali naquela linha de fronteira ali, norte da África, Síria, em relação à Europa. A coisa só não é pior porque os europeus fizeram vários acordos com Líbia, com Turquia, para segurar essa leva de imigrantes, senão a situação em termos de movimento de imigrantes fugindo da pobreza, fugindo das guerras para a Europa, seria muito pior. Chama a atenção também que nessa próxima segunda-feira haverá a posse do novo presidente do Equador, o Guilherme Lasso, e o que é interessante para a gente ficar atento é a presença de alguns presidentes importantes. O presidente do Brasil estará presente, do Chile, da Colômbia e do Uruguai. Essa é a previsão. Lembrando que os 4 são alinhados politicamente e fazem parte do ProSul. Pode ser que nos bastidores desse encontro na segunda-feira lá no Equador, em função da posse do Guilherme Lasso, ocorra algum encontro para discutir a situação aqui na América do Sul, especialmente aí a derrota do partido do Sebastián Piñera do Chile na Assembleia Constituinte, na escolha dos delegados constituintes nesse último final de semana no Chile, o que leva a gente a acreditar que as eleições gerais no Chile em novembro não serão boas para o governo do Piñera. Provavelmente a esquerda vencerá as eleições em novembro no Chile. E a situação interna na Colômbia, como eu falei anteriormente, está bastante tensa. Eu acredito que esses sejam alguns assuntos que possam aparecer nos bastidores da posse do novo presidente do Equador, Guilherme Lasso, que também é alinhado com esse grupo mais à direita aqui na América do Sul. E a última parte do Estamos de Olho me chamou muita atenção, El Salvador essa semana, o presidente do país dando uma sinalização pró-China. A China já enviou cerca de 2 milhões de doses de vacina a El Salvador, que é um país de pouco mais de 6 milhões de habitantes, e também foi aprovado terça-feira um pacote grande de investimentos chineses no país. Esse pacote estava retido no Congresso e o presidente, que tem força no Congresso de El Salvador, liberou esse pacote depois que saiu na imprensa, vazou para a imprensa digamos assim, um estudo lá do Congresso dos Estados Unidos, das agências dos Estados Unidos, falando sobre casos de corrupção no governo dele, né, do governo do Bukele lá em El Salvador. Então, bem interessante essa situação, um país próximo geograficamente dos Estados Unidos. O Biden está com um plano aí, junto com a Kamala Harris, a vice-presidente, um plano de apoio financeiro àqueles países, mas com esse vazamento da questão da corrupção, esse apoio pode ficar comprometido, e aí rapidamente o presidente do El Salvador correu para a China, e a China não quer saber se tem corrupção, se não tem corrupção. A China quer aumentar a sua presença no Caribe, na América Central, e isso é muito importante para nós aqui no Brasil ficarmos de olho. E aí fecho com as boas notícias, mais um recorde de movimentação nos portos brasileiros. A média total do porto brasileiro no primeiro trimestre de 2021
superou em 10% a média do primeiro trimestre de 2020, um recorde em termos de exportações, mostrando aí um excelente número, não apenas para o nosso agronegócio, mas também outras commodities como minério de ferro e também a eficiência dos portos brasileiros, 10% de aumento de um ano para outro, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia. E é com ela que eu fecho o nosso Conexão GEO número 133, desejando a todos aí um ótimo final de semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.